Olá, seja bem-vinda a mais uma noite aqui no Enquanto Você Dorme. Esse é o seu momento de desacelerar, de deixar o dia descansar e de permitir que a alma encontre abrigo na presença de Deus. Então, respire fundo comigo, inspire devagar, solte o ar lentamente. Mais uma vez, inspira e solta. Sinta o seu corpo relaxar, deixe a sua mente se aquietar. Agora, não há nada que você precise resolver, só ouvir e descansar. A história de hoje fala sobre esperar o tempo certo de Deus. É a história de Clara, uma mulher que planejou o amor, mas ela descobriu que nem tudo acontece na nossa hora. Às vezes, Deus adia algo, não para nos punir, mas para nos proteger. Então feche os olhos e deixe que essa história te acompanhe. E a nossa história começa assim. O relógio marcava quase 11 da noite, quando Clara percebeu que estava outra vez olhando o teto em silêncio. Na mesa ao lado, a xícara de chá já esfriava. Os pensamentos, como de costume, esquentavam. Ela não sabia dizer exatamente em que momento o coração dela começou a desacelerar diante da ideia de amar de novo. Talvez tenha sido depois do último relacionamento, aquele que começou com oração e terminou com confusão. Ou talvez tenha sido um pouco antes, quando ela ainda tentava entender se amor e propósito podiam realmente andar juntos. Ela pensava nos antigos relacionamentos como quem folheia um livro cheio de rabisco. Cada história com um começo cheio de esperança e um fim que sempre deixava mais perguntas do que respostas. Será que fui eu que esperei demais? Ou será que foi ele que acreditou de menos? Por fora, Clara parecia tranquila, mas por dentro a dúvida sussurrava, num tom quase espiritual. E se o problema for você, Clara? E se Deus simplesmente não quiser isso para sua vida? Ela sabia que não era falta de fé, era o peso da espera. Aquelas orações que pareciam se perder no tempo. Casamentos acontecendo ao redor, fotos de bebês, legendas com versículos, sorrisos em famílias. Clara se alegrava de verdade por cada um deles, mas havia noites como aquela, em que a alegria dos outros ecoava dentro dela como um lembrete suave e doloroso de que algo ainda não chegou. Ela fechou os olhos, respirou fundo e murmurou baixinho: Senhor, se for a tua vontade que eu espere, me ensina a esperar, sem perder a doçura. E ficou ali, quieta, sentindo o coração aquietar devagar, como se o próprio Deus estivesse sentado ao lado dela, lembrando que até o silêncio dele tem propósito. Clara havia aprendido a sorrir nos casamentos, a aplaudir de verdade, a se alegrar por quem encontrava o amor. Mas às vezes, no meio dos votos, uma pontinha de silêncio nascia dentro dela, um silêncio que doía. Enquanto as pessoas à sua volta seguiam novas fases, casando, engravidando, comprando casa, mudando de cidade, ela continuava esperando. Esperando algo que ela sinceramente não sabia mais se viria. No feed das redes sociais, legendas falavam sempre sobre começos, famílias, novas aventuras, e ela, que também sonhava com tudo isso, sentia um misto de ternura e vazio. Não era inveja,
Era só aquele lembrete, sabe, de que o tempo passava. E o dela, na verdade, parecia parado. À noite, quando ela apagava as luzes do quarto, Clara às vezes se perguntava se ela não tinha perdido o momento certo. Se em algum lugar, entre a fé e o medo, ela havia deixado o amor escapar. Orava, era claro, mas as orações já não tinham tantas palavras. Eram mais suspiros do que frases. Era mais um Senhor, estou aqui, do que um pedido específico. E no fundo, mesmo cansada, ela acreditava que Deus ainda podia surpreendê-la. Mas haviam dias em que acreditar parecia exigir mais força do que viver. Naquela manhã de sábado, o sol entrava tímido pela janela e Clara ainda estava enrolada, quando ouvia sua própria mente dizer: talvez seja a hora de tentar de novo. Não era aquela voz de empolgação. Era mais um sussurro, na verdade. Um sussurro de coragem. O tipo de coragem que nasce quando o medo cansa de mandar. Durante meses ela havia se protegido demais. Se fechou nas rotinas, no trabalho, na igreja, nas leituras. Ela dizia a si mesma que estava bem sozinha. E de certo modo ela estava. Mas havia um pedaço de alma que continuava em espera. As amigas comentavam sobre aplicativos, encontros, convites, e ela sempre respondia com um sorriso leve. Não sei se isso é pra mim não, hein? Mas naquele dia algo mudou. Talvez por causa da oração da noite anterior, uma daquelas simples, sinceras que mal terminam em palavras. Senhor, se for da tua vontade, me ensina a não desistir. Então ela levantou, fez café e, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, criou um perfil. Nada exagerado, nada forçado, só o suficiente para dizer quem era. Uma mulher de fé, que acreditava em amor real e respeito mútuo. Enquanto Clara escrevia, ela pensou: não quero alguém perfeito, eu só quero alguém verdadeiro. E por um instante ela sentiu uma paz pequena, mas profunda, como se o simples ato de tentar de novo fosse em si um ato de fé. Clara não sabia se o problema era ela ou se o mundo realmente tinha desaprendido a conversar. Nos últimos meses, sempre que ela tentara se abrir devagar, com cuidado, ela percebeu que ela sempre baixava o aplicativo, respondia perguntas, ria das descrições engraçadas e até se surpreendeu com algumas conversas. Mas logo tudo voltava ao mesmo tempo. Mensagens curtas, interesse raso, perguntas iguais. Oi, sumiu? Tá linda nas fotos. Curte viajar? É como se o diálogo tivesse virado uma troca de frases automáticas, sem alma. E quanto mais Clara tentava se mostrar presente, mais sentia que estava falando com o vazio. Às vezes ela fechava o aplicativo e prometia a si mesma que seria a última vez. Outras vezes ela voltava, movida por um restinho de esperança, aquele pensamento que dizia: vai que é hoje, vai que agora seja diferente. Mas não era. Os perfis passavam como ondas, bonitos, educados, até gentis, mas rasos. Nada se aprofundava. Nenhum deles parecia realmente disposto a ouvir sobre fé, sobre propósito, sobre o que ela acreditava que um amor deveria ser. E sem perceber, o desânimo começou a se infiltrar nas suas orações. Clara já não pedia por alguém. Ela pedia para não se endurecer, para continuar acreditando que o amor existia, mesmo que não fosse o dela naquele momento. Certa noite, depois de uma sequência de conversas interrompidas e silêncios que diziam tudo, ela suspirou e apagou o aplicativo do celular. Chega, ela pensou. Talvez eu só precise de um tempo. Fez um chá, abriu a janela e ficou olhando o céu.
A luz da cidade se misturava às estrelas e havia algo de reconfortante em saber que, mesmo distante, Deus ainda via tudo, inclusive o coração cansado dela. No dia seguinte, recebeu uma mensagem inesperada. Não era de um aplicativo, nem de um número desconhecido. Era de Ana, uma amiga dos tempos da faculdade com quem ela não falava há meses. Oi, Clara, lembrei de você agora há pouco. Um colega novo entrou na empresa e comentou algo que me fez pensar em ti. Acho que vocês teriam boas conversas. Clara sorriu ao ler. Não era uma proposta direta, nem um convite, só uma lembrança. Mas sou diferente. Sou leve. Era como se Deus, com a sua delicadeza, tivesse sussurrado. Eu ainda estou aqui. Você não precisa correr. Ela respondeu com um emoji e uma risada curta, tentando não criar expectativas. Mas o coração, por algum motivo, ficou um tempo mais desperto. E foi assim, por acaso, ou talvez não tão por acaso, que a história começou a mudar. Ana não era o tipo de amiga que insistia. Trocavam mensagens de vez em quando, mas a vida havia tomado rumos diferentes, até aquela semana. 2 dias depois daquela primeira conversa, Ana mandou outra mensagem. Clara, nós vamos fazer algo no sábado. Eu, você e o pessoal do trabalho. Nada formal, só um café fim da tarde. Clara hesitou. A ideia de estar entre desconhecidos a deixava desconfortável, ainda mais depois de tantas experiências frustrantes. Mas alguma coisa dentro dela, talvez o mesmo incômodo que a fazia olhar o céu nas noites silenciosas, a empurrou a dizer sim. O local do café ficava numa rua tranquila, com mesas de madeira e luz amarelada, o tipo de lugar onde o tempo parecia correr devagar. Quando chegou, Ana a abraçou com o mesmo carinho de sempre e apresentou um a um os colegas. Ah, esse é o Gabriel, ela disse por fim, com um sorriso discreto. É dele que eu te falei. Ele estendeu a mão, simples, sem pose. Tinha um olhar sereno, um tipo de calma que não é apatia, mas presença. Conversaram sobre trabalho, livros, riram como ambos sempre pediam café demais quando estavam nervosos. Não houve aquele contentamento, aquele encantamento instantâneo, nada de olhares longos nem frases de efeito, mas havia leveza. E pela primeira vez em muito tempo, Clara se viu sentindo paz em vez de dúvida. O café estava quase vazio. O som da chuva fina lá fora misturava-se ao toque suave de um violão que tocava ao fundo. Clara mexia distraída o açúcar no copo, observando o vapor subir. Faz tempo que você e Ana se conhecem? Gabriel perguntou, um sorriso tranquilo. Desde a faculdade, respondeu. A gente se perdeu um pouco no tempo, mas parece que a gente sempre dá um jeito de se encontrar. Amizades assim são raras, ele disse, olhando com uma atenção serena. A maioria das pessoas aparece e some com a mesma facilidade. Clara concordou, meio pensativa. Às vezes a vida muda o ritmo. A gente precisa aceitar que algumas pessoas não caminham no mesmo passo. Gabriel riu baixinho. E você, tem andado no seu ritmo ou no dos outros? A pergunta pegou de surpresa. Clara achava que no dos outros a maior parte do tempo, porque era muito fácil fazer isso. A gente sempre tenta se encaixar. E ela questiona Gabriel. E você não tenta? Tento, ele deu de ombros. Mas já me perdi demais tentando ser o que esperavam. Agora prefiro ser achado do jeito que eu sou. Clara sorriu, pela primeira vez de um jeito verdadeiro naquela noite. Isso soa simples. E ele respondeu. Mas não é fácil. Houve um silêncio bom, aqueles que não exigem palavra nenhuma. Ela olhou para a janela, a chuva escorrendo pelo vidro, e pensou que fazia muito tempo que ela não se sentia
tão à vontade, sem precisar impressionar, sem precisar controlar. Quando a conversa terminou, ela nem percebeu quanto tempo havia passado. Só notou o garçom apagando as últimas luzes e Ana acenando da porta. Havia sido muito bom conversar com Gabriel. Na volta para casa, enquanto o som da chuva acompanhava o motor do carro, ela percebeu algo simples, quase imperceptível. A solidão ainda estava lá, mas não doía mais do mesmo jeito. Ela pensou, talvez o amor não chegue como um trovão, talvez ele venha como essa brisa, quieta, mas constante. Nos dias seguintes, Clara tentou não pensar em Gabriel, ou pelo menos fingia que não pensava. Ela revisitava mentalmente cada palavra dita no café, tentando decifrar se aquele "foi bom conversar com você" escondia algo a mais. Mas logo vinha a voz da razão, firme e fria. Não crie expectativa, Clara. Você não sabe onde isso termina. Mesmo assim, algo nela parecia desperto. Começou a reparar mais nas pessoas. Reparar nos casais que passavam de mãos dadas pela rua, nas famílias que riam no supermercado, nos olhares cúmplices entre desconhecidos no sinal. Começou a crescer o desejo de manter algo bonito assim também. Naquele domingo, quando o culto terminou, ela ficou sentada alguns minutos no banco do meio, observando o movimento ao redor. As crianças rindo, diáconos conversando da porta, e mais ao fundo viu o irmão Sebastião e a dona Nair, um casal de idosos que ela sempre admirou pela doçura. Ele ajeitava o casaco com certa dificuldade e ela, sem dizer nada, se levantou, foi até ele e abotoou os botões com paciência, sorrindo de canto. O gesto era pequeno, mas tinha um tipo de amor que dispensava palavras. Clara ficou observando por alguns segundos e, sem perceber, imaginou como seria ser olhada assim. Não por alguém encantado, mas por alguém constante. Um amor que não vem para preencher vazio, mas para somar a plenitude. De volta em casa, ela abriu o celular e olhou o histórico de mensagens. Nenhuma notificação nova. O nome de Gabriel ainda estava ali, no topo da conversa, como uma pausa incômoda entre o que foi dito e o que ficou para dizer. Ela suspirou. Sabia que o problema não era ele nem a ausência de resposta. Era o que nascia dentro dela, quando as coisas não seguiam o ritmo que esperava. Aquela pressa disfarçada de fé, aquela ansiedade travestida de esperança. Fechou o aplicativo e, antes de dormir, fez uma oração curta. Senhor, me ensine a descansar até que o seu tempo chegue. Os dias passaram e Clara tentava manter a serenidade que pediu a Deus. Mas, como costuma acontecer com orações sinceras, a resposta não veio em forma de paz, e sim teste. Numa tarde qualquer, enquanto revisava e-mails no trabalho, o celular vibrou. Gabriel. A notificação pareceu discreta, mas o coração dela não soube disfarçar o sobressalto. Oi, Clara. Desculpa o sumiço, esses dias foram meio corridos. Você tá bem? Ela ficou olhando para a tela por longos segundos. Parte dela queria ignorar, como quem tenta provar maturidade. Outra parte, a mais viva, queria responder de imediato, não por carência, mas por curiosidade e esperança. Talvez as duas coisas misturadas. Respirou fundo e digitou: tudo bem sim, e você? A conversa fluiu como se o tempo não tivesse passado. Ele parecia mais leve, mais interessado. Falou de um novo projeto no trabalho, das coisas que estava lendo, até mencionou o devocional da manhã. E quando comentou algo sobre a importância de esperar em Deus, Clara sentiu o coração vacilar. Soava bonito, maduro, mas havia um ritmo apressado nas entrelinhas, uma vontade de resolver, definir, marcar algo logo. Nos dias seguintes, as mensagens se tornaram frequentes. Ele era atencioso, gentil, falava sobre fé de um jeito que parecia sincero, mas a cada ligação inesperada ou convite repentino, Clara sentia um aperto familiar.
aquela sensação de estar sendo puxada de volta para a ansiedade que jurou entregar a Deus. Uma noite, deitada com o celular na mão, ela leu e releu a última mensagem dele. Gostaria de te ver de novo amanhã. Pode ser? O coração respondeu antes da razão. Mas a mente, treinada pela fé e pelas cicatrizes, murmurou: Clara, isso é pressa ou propósito? Ela fechou os olhos e orou como quem segura as próprias mãos para não correr antes do tempo. Senhor, se for teu, me dá paz. Se não for, me ensina a soltar sem dor. O café escolhido por Gabriel era o mesmo da primeira vez. Talvez uma tentativa de retomar o que já havia ficado suspenso. Clara chegou alguns minutos antes. Ela gostava de observar o movimento, o som dos talheres, o aroma do café fresco. Havia algo de seguro na espera. Era o tempo que ela tinha para ser ouvida antes de ser vista. Havia algo de seguro na espera. Era o tempo que ela tinha para se ouvir antes de ser ouvida. Quando ele chegou, o sorriso dele foi o de sempre, aberto, confiante, gentil. Mas havia uma diferença. Talvez fosse o jeito como ele falava sobre si, com um entusiasmo que não deixava espaço para perguntas. Ou a forma como ele mencionava Deus, como se o nome santo coubesse entre frases sobre metas e conquistas pessoais. Clara ouvia, concordava, mas algo nela ficava em silêncio, um tipo de discernimento que não gritava, apenas observava. Entre um gole e outro, ele contou sobre a viagem que planejava fazer quando Deus preparasse tudo, e riu dizendo que talvez precisasse de uma companhia de fé para ir junto. A frase, dita em tom leve, fez o estômago dela revirar, não pelo convite, mas pela pressa, escondida atrás da leveza. Acho bonito quando as coisas acontecem no tempo certo, respondeu ela, tentando equilibrar doçura e firmeza. Gabriel assentiu, mas desviou o olhar para o celular, que vibrava sobre a mesa. Sim, claro, mas às vezes é bom dar uma ajudinha pro destino, né? Ele disse sorrindo. Clara forçou um sorriso por dentro. Clara forçou um sorriso de volta, mas por dentro algo desencaixou. Aquela palavra destino ecoou diferente, em quem havia aprendido a esperar pela vontade de Deus. A conversa seguiu, boa parte sobre ele, o trabalho, as ideias, os planos. Ela tentou puxar o assunto para temas mais profundos, mas cada tentativa morria no desvio casual. E quando o café terminou, Clara saiu com a sensação de que o encontro havia sido cheio de palavras e vazio de conexão. No carro, antes de ligar o motor, ela ficou alguns minutos em silêncio. O coração não estava triste, mas desperto. Talvez pela primeira vez ela estivesse enxergando com clareza o que antes confundia. Atenção não é interesse, e afinidade espiritual não é retórica bonita. Nos dias seguintes, Clara tentou manter o contato com Gabriel, mais por educação do que por empolgação. As mensagens eram gentis, mas curtas. As conversas, mornas. Havia nelas um tipo de vazio que não machucava, mas também não alimentava. Ele parecia sempre ocupado, mas nunca ausente demais. Era o suficiente para confundir o coração, como quem acende uma chama só para provar que ainda há fogo, mas sem intenção de aquecer ninguém. Clara percebia isso, e a cada tentativa de se convencer de que talvez só precisassem de tempo na sua mente, havia um pedido em forma de oração: que eu reconheça o teu sim pela paz, Senhor, e o teu não pela ausência dela. Foi então que, em um domingo comum, ela se sentou no mesmo banco da igreja onde o casal de idosos costuma ficar. Eles estavam lá outra vez, o Senhor de mãos trêmulas, tentando abrir o inário. A esposa, sorrindo, segurou suas mãos e abriu na página certa. Nenhuma palavra foi dita, mas Clara sentiu como se Deus falasse com ela através daquele gesto. O amor não tem pressa. O amor serve. Enquanto o louvor começava, uma paz diferente preencheu o peito dela. Não a euforia de uma promessa, mas a serenidade de quem finalmente compreende que esperar também é um ato de fé.
Depois do culto, Gabriel mandou mensagem. Sumiu de mim, hein? Acho que Deus quer que a gente se veja de novo. Clara olhou para o celular, pensou por alguns instantes e respondeu apenas: acho que Deus quer que a gente conheça melhor dele primeiro. E ao apertar enviar, ela percebeu algo que não sentia há muito tempo: liberdade. Não por ter encontrado alguém, mas por ter deixado de buscar fora o que Deus havia começado a restaurar dentro dela. Naquela semana, Gabriel parecia diferente. As mensagens vieram mais frequentes, as palavras mais doces, e pela primeira vez, Clara se permitiu pensar que talvez tivesse julgado cedo demais. Ele falava sobre fé, enviava versículos, dizia que queria algo sério com propósito. Tudo parecia alinhado, até que de repente não estava mais. Numa sexta-noite ele chamou para jantar. Disse que queria conversar sobre o futuro. Clara se arrumou com cuidado. Colocou um vestido leve e orou antes de sair, pedindo a Deus que guardasse o coração dela de ilusões. O restaurante era bonito, iluminado por velas, conversas baixas, mas bastaram alguns minutos para Clara perceber que algo estava fora do lugar. Gabriel falava muito sobre planos, conquistas, viagens e sobre o quanto Deus tinha lhe mostrado que ela era a mulher ideal para caminhar ao lado dele. A cada frase, Clara sentiu o estômago apertar, não pelo elogio, mas pela pressa. Ele falava de propósito com o mesmo tom de quem fala de um negócio bem estruturado. Metas, prazos, passos. E quando ela tentou falar sobre espera, oração e tempo, ele sorriu impaciente. Clara, às vezes a gente complica o que Deus já deixou claro. Eu sinto paz. E paz é sinal de confirmação. Ela olhou em silêncio. Por dentro algo gritava. Não era paz o que ela sentia, era alerta. O mesmo tipo de alerta que o Espírito Santo coloca no coração quando algo parece bom, mas não é verdadeiro. Ele tentou pegar sua mão sobre a mesa, mas ela recuou com suavidade. Respirou fundo e com a voz tranquila respondeu: Gabriel, Deus não confirma o que vem com confusão. E eu sinto que o que você quer é pressa, não propósito. O silêncio que se seguiu foi denso, quase constrangedor. Ele desviou o olhar, riu sem graça e mudou de assunto. Mas dentro de Clara, algo se encaixou. Não era rejeição, era revelação. E ela entendeu, enfim, que o amor que vem de Deus não precisa ser forçado a caber. Ele simplesmente permanece, mesmo quando o tempo ainda não chegou. Naquela noite, ao voltar para casa, Clara tirou os sapatos ainda na porta. A casa estava silenciosa, o tipo de silêncio que antes a incomodava, mas que agora parecia abraçá-la. Fez um chá, sentou-se perto da janela e deixou que o vapor subisse devagar, como se cada nuvem de calor tivesse levado embora um pedaço de ansiedade. Pensou em Gabriel, nas conversas, nos planos, e percebeu que não sentia raiva, sentia alívio. Porque pela primeira vez ela não precisou se culpar por algo que não deu certo. Entendeu que o amor não é um prêmio, é um propósito, e que o tempo de Deus não é um castigo, é cuidado. Pegou a Bíblia que deixou sobre a mesa e abriu ao acaso. Os olhos pararam em um versículo conhecido, mas que soou novo dentro dela. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Clara sorriu. Nem tudo estava resolvido, mas o coração estava quieto. Ela percebeu que nem sempre a vida segue o roteiro que ela escreveu. Às vezes, segue o roteiro de Deus. Isso não é perda, é proteção. Deixou o chá pela metade, apagou as luzes e foi se deitar. Enquanto o sono chegava devagar, sentiu uma suave certeza preencher o peito. A de que esperar no Senhor não é ficar parada, é caminhar em paz mesmo quando ainda não se sabe para onde. Enquanto o sono chegava devagar, sentiu uma certeza suave. A de que esperar no Senhor não é ficar parada, é caminhar em paz, mesmo quando ainda não sabe para onde.
Respire fundo mais uma vez. Devagar. Solte o ar. Deixe o coração descansar. Nem sempre a vida segue o nosso roteiro. Às vezes Deus muda o caminho, mas Ele não muda o destino. E quando parece silêncio, Ele ainda está escrevendo. Só que não na pressa, mas na perfeição do tempo dele. Se essa história falou com você, se de algum modo te trouxe paz ou esperança ao seu coração, fique aqui comigo. Tem sempre um novo episódio esperando por você. Toda vez que precisar de um respiro antes de dormir, curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com alguém que também precisa descansar na vontade de Deus. Agora, feche os seus olhos, deixe o seu corpo relaxar. E se lembre, enquanto você dorme, Deus continua cuidando de tudo.